Seja muito bem-vindo a esse mini workshop de planejamento financeiro. Caso você não me conheça, eu sou Matheus Delgado, eu sou consultor e mentor financeiro, principalmente na parte de organização financeira, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui os principais aspectos para ter um planejamento financeiro bem-sucedido, tá? Isso é uma coisa que você acaba não ouvindo, não tendo ouvido durante a sua vida inteira, basicamente, né? A gente não tem esse tipo de coisa na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar por aí. Então, presta muito bem atenção que você pode estar cometendo alguns dos principais erros ali que fazem com que você não tenha os resultados que você gostaria de ter na parte financeira, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui para o lado agora, começando por planejamento de objetivos. A primeira coisa que a gente tem a fazer quando a gente fala de planejamento financeiro é pensar nos seus objetivos. Quando a gente pensa nos objetivos, a gente tem que levar em consideração os principais tempos para que isso aconteça. Né? Os principais tempos são o curto, o médio e o longo prazo. O curto prazo, normalmente, a gente considera que leva até um ano. Isso é considerado curto prazo. Médio prazo seria de 1 a 5 anos. E o longo prazo, acima de 5 anos. Tá? Então, o que, que acontece normalmente aqui? Quando você não tem um planejamento de objetivos de curto prazo, o que, que acontece que traz uma urgência, uma necessidade de acontecer, de você fazer aquela ação, aquela compra, aquela despesa, aquele gasto. Quando você traz urgência para aquilo, você acaba pagando mais caro do que deveria, normalmente. Você não compara os preços daquelas coisas e, com certeza, você conflita com o espaço que deveria ser de outra despesa, porque você não tinha lembrado daquilo e ele passa a acontecer no momento em que você gastaria com outras coisas. O que que isso leva, né? Você leva a jogar um dinheiro no lixo, você leva a perder oportunidades de utilizar aquele dinheiro de uma forma mais otimizada, de uma forma mais direcionada para aquilo que você gostaria. E, é claro, isso traz os primeiros sintomas, os primeiros sinais de possível endividamento. Então, presta atenção, tenta lembrar de todas as vezes que você teve que gastar de uma forma urgente algum valor, seja ele grande ou pequeno. É claro que um grande valor ele vai trazer, obviamente, um impacto maior nas suas contas. Mas quando a gente fala de pequenos gastos, se você tem pequenos gastos urgentes, isso acontece recorrentemente com você, você pode ter certeza que você está jogando dinheiro no lixo, tá? Quando a gente vem para um médio prazo, a gente já fala mais na sensação, na falsa sensação, aliás, de controle. Você acha que tem controle de alguma coisa. Então, eu preciso gastar com tal coisa. Mas isso é só daqui 2 meses, isso é só daqui 3 meses. Você tem a falsa sensação de estar controlando isso. Mas a partir do momento em que você não traz isso para suas contas de fato, você acaba o quê? Tendo um esquecimento, até isso se tornar uma despesa de curto prazo e, consequentemente, uma urgência, uma necessidade, com que faz com que você gaste ali mais dinheiro e também, né, você tem a perda, né, das melhores formas de chegar nesses objetivos de médio prazo. Então, se você tem ali, por exemplo, que você vai comprar um carro, que você vai comprar uma casa, e você não tem nenhum valor de entrada para isso, você acaba postergando esse seu sonho, esse seu objetivo, e quando chega na hora, você acaba tendo uma parcela maior ali no financiamento, acaba pagando muito mais de juros e, consequentemente, você paga mais caro. De novo, a gente chega nessa mesma conclusão. E com relação ao longo prazo, você fala, depois eu penso nisso. Depois você pensa na aposentadoria, depois você pensa em acúmulo de patrimônio, e quando, né, o tempo passa, isso acaba sendo tarde demais. Você perde ali o efeito dos juros compostos agindo ao seu favor. Juros compostos nada mais são do que quando você investe, você acaba, né, trazendo muito mais dinheiro porque ele fica rendendo ali a juros compostos. E aqui, por fim, você também tem a perda da capacidade produtiva, ou seja, quanto mais o tempo passa, menos você produz. Você vai ficando mais velho, vai ficando menos disposto, com menos propensão a gerar resultado. Isso, consequentemente, te atrapalha nos seus resultados.
tá? É por isso que você precisa tanto de um planejamento que favoreça, ou seja, que você faça o menor esforço possível para ter mais resultado, tá? E qual é o planejamento ideal, então? Ele tem que ser mais fácil, mais rápido e mais econômico. A gente deixa isso mais fácil quando você traz um método para o seu planejamento. A gente deixa mais rápido quando a gente une a parte de investimentos com os seus objetivos. Quando você determina ali seus objetivos como algo em que você sabe exatamente o que que você precisa fazer, quanto você precisa juntar, acumular para chegar até esse objetivo, você une isso aos investimentos para chegar ali muito mais rápido, tá? E mais econômico também, porque você acaba fazendo isso de uma forma mais inteligente, não deixando de última hora, sem planejamento, você acaba tendo muito mais gasto com relação a isso, tá? Então, com relação a essa primeira área, né, de planejamento de objetivos, é isso tudo aqui. Depois a gente vem para a área de orçamento pessoal. Orçamento pessoal diz respeito a custo de vida, a controle de gastos e a ter um orçamento direcionado. Quando você não tem ali um custo de vida compatível com a sua possibilidade nesse momento, você acaba tendo ali, né, o degrau acima do que deveria. Ou seja, você tem a dificuldade em fazer sobrar dinheiro. Isso, fazer sobrar dinheiro, não é simplesmente por fazer sobrar. É porque você tem que direcionar isso para objetivos de curto, médio e longo prazo, como a gente falou anteriormente. A partir do momento em que você gasta tudo, você com certeza não está deixando sobrar dinheiro ali para os seus objetivos de longo prazo e de médio prazo. O que faz com que a gente volte de novo no problema de você gastar muito mais dinheiro sem ter ali um controle exatamente do que deveria para gerar esses resultados que você gostaria de ter no médio e longo prazo. Quando a gente fala em controle de gastos, você pensa que dá para fazer o que apareceu pela frente, né? Então, basicamente, isso te leva a ter um orçamento inflado, que a gente fala. Que é o quê? Ter muitos gastos desnecessários, né? Quando você não se planeja, não sabe exatamente como que você vai gastar, da forma como que você vai gastar, na quantidade que você vai gastar todos os meses, você tem com certeza um orçamento inflado. Ou seja, você está simplesmente trabalhando para pagar uma conta que não deveria, que não faz sentido. Você está, de novo, jogando dinheiro no lixo. Então, quando você tem um orçamento direcionado, você traz um equilíbrio entre viver o presente e o futuro. Você não precisa deixar de gastar o dia de hoje, fazer as coisas que você gosta, consumir as coisas que você gosta, só para investir ou só para conseguir alguma coisa no futuro, como muita gente acaba falando ou achando, né, que isso é organização financeira ou planejamento financeiro, só que não tem nada a ver com isso. Você precisa fazer as coisas que você gosta no dia de hoje, sem comprometer o seu futuro. Essa é a grande chave do planejamento financeiro. Se você está abrindo mão do seu presente ou do seu futuro, você não tem um bom planejamento financeiro, certo? Então, continuando, a parte de mentalidade financeira, uma mentalidade positiva. Quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que levar em consideração crenças limitantes. Tá? O que são crenças limitantes? Basicamente, são travas mentais, coisas que você pensa sobre dinheiro, coisas que você foi ensinado a fazer com relação a dinheiro, que te travam, que não te deixam prosperar. Tá? Então, você acaba ficando com um resultado abaixo do seu potencial, um resultado abaixo do que você gostaria e que deveria ter. Tá bom? E uma mentalidade de estagnação, que gera escassez ou avareza, né? Quando a gente fala de escassez, significa você não poder gastar com nada, que aquele dinheiro não vai voltar, ou que você não vai ter a possibilidade de ter aquilo de novo. Isso gera uma mentalidade de escassez. Isso é basicamente o que o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris, vivia fazendo. Ele vivia num mundo escasso. Então, é essa mentalidade de escassez. E, por um outro lado, você também tem a avareza, que significa fazer tudo pelo dinheiro. Então, é acumular, 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 sem ter uma destinação para aquilo, sem ter um objetivo de girar esse dinheiro, de fazer ali, trazer experiências, trazer bons frutos através desse dinheiro, tá bom? E
por fim, né, você tem que o quê? Constituir bons hábitos financeiros, ou seja, ter um crescimento patrimonial, ter mais experiências positivas com relação ao dinheiro e um crescimento pessoal também. Então, se o seu dinheiro não está te gerando um crescimento pessoal também, você está agindo também de uma forma equivocada. Vindo aqui para a parte de gestão de risco. Quando a gente fala de gestão de risco, significa tudo aquilo que pode acontecer para você ter um declínio patrimonial. Então, muita gente acaba prestando atenção em ganhar dinheiro, em organizar o seu dinheiro, em até ter uma mentalidade positiva com relação a isso, mas não presta atenção principalmente na parte de risco, que é o quê? Você pode ter qualquer intercorrência durante a sua vida, e isso vai acontecer uma hora ou outra, em que você pode ter que tirar algum valor expressivo da sua conta para pagar isso, seja uma causa de acidente, seja uma causa de ter que emprestar isso para algum ente querido, enfim. São riscos que você corre e se você não se precaver com relação a isso, pode acabar virando uma bola de neve, seja através de dívidas, seja através de perda tanto de patrimônio quanto de, né, bens materiais, no geral. Então, quando a gente fala de gestão de risco, a gente tem basicamente, né, as causas momentâneas e as causas permanentes. Quando a gente fala de causas momentâneas, a gente pode trazer o exemplo aqui de perda de emprego, né, ou, né, na causa permanente, como eu falei antes, acidentes. Você não está ali disposto a perder o emprego, você não está ali procurando um acidente para ter, mas essas coisas podem acontecer. E se você não se prevenir com relação a isso pode te atrapalhar. Imagina você perdendo o emprego por um ano. Você conseguiria fazer isso? Como que isso afeta a sua vida? Como isso afeta a vida das pessoas que são suas dependentes? No caso de acidente, é a mesma coisa. Você pode sofrer um acidente que te paralise por alguns meses, ou por anos, ou pela vida inteira. Então, a gente tem mecanismos para proteger tanto você quanto a sua família, para que esse tipo de situação não arruine o seu futuro, o seu presente, tá bom? E aí, então, com base nisso, a gente encontra a parte de segurança. Então, com relação à segurança, é identificar se você tem essa proteção familiar, garantir, né, a garantia de manter a capacidade produtiva e a geração de renda, com relação a, caso você não consiga exercer ali sua profissão, a sua forma de ganhar dinheiro, e também ali ter ativos de liquidez. Quando a gente fala de ativos de liquidez, são ativos financeiros em que você consegue resgatar a qualquer momento, tá? Então, eles não ficam presos em alguma aplicação financeira. Tudo isso deve ser calculado exatamente para a sua necessidade. Cada pessoa ela vai ter uma gestão de risco diferente, porque ela vai precisar de necessidades diferentes. Então, se você não tem o menor controle sobre isso, você precisa tomar cuidado, você precisa prestar atenção em como isso pode te afetar. E a nossa quinta área a ser discutida aqui, então, hoje, é com relação a investimentos. Particularmente é a parte que eu mais gosto. Mas, infelizmente, as pessoas acabam não tendo tanto conhecimento com relação a isso. E achando que é jogo de sorte ou coisa do tipo. Mas só para efeito de comparação, no nosso país, hoje, a gente tem 2% da população na B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Já nos Estados Unidos, esse número é mais de 50% das pessoas. E é só a gente comparar, né? Qual é o país mais rico? Disparadamente, os Estados Unidos. Então, isso daqui não é por acaso, tá? Basicamente, a gente tem uma falta de investimentos no país. Isso vem em decorrência do péssimo hábito ali do brasileiro de investir só em renda fixa e principalmente na poupança. Isso quando investe, né? Mas falando de poupança, ela perde da inflação no longo prazo. Ou seja, isso acaba não, nem sendo um bom investimento, talvez nem sendo um investimento em si. Porque a partir do momento em que você perde do poder da inflação, é como se o seu dinheiro não estivesse rendendo em nada. Fora isso, você precisa de um conhecimento para montar uma carteira de investimento. De novo, a gente tem que levar em consideração tanto os objetivos de curto, médio e longo prazo, quanto a parte de gestão de risco, quanto levar em consideração o seu orçamento pessoal. Com todas essas áreas, elas são envolvidas na hora de investir o seu dinheiro também. Não é simplesmente pegar um dinheiro que sobrou
e colocar ali numa poupança, num CDB, qualquer coisa do tipo. Você tem que traçar uma estratégia com relação a isso e conciliar com os seus objetivos. Se isso não estiver sendo feito, você com certeza está perdendo ou em rentabilidade ou investimentos melhores ali que atraem justamente os objetivos que você busca. Então, essa falta de conhecimento traz também uma perda de dinheiro e se distancia dos seus objetivos. Por um outro lado, a gente tem aqui a liberdade financeira, né? Que se tanto ouve falar por aí, liberdade financeira. O que que é isso, né? É justamente você ter uma renda passiva. Renda passiva é tudo aquilo que você não precisa fazer absolutamente nada, que o dinheiro vai estar ali pingando na sua conta. Isso é exatamente o que os investimentos podem fazer por você, seja através de ações, seja através de fundos de investimento imobiliário ou alguns ativos de renda fixa também. Então, você investe o seu dinheiro, ele se multiplica tanto que ele passa a render o suficiente para bancar o seu custo de vida. Bancou o seu custo de vida, isso é liberdade financeira. Você não precisa continuar trabalhando para continuar ali tendo, né, os seus custos de vida todos sendo pagos através dos seus investimentos. Isso te gera o quê? Tranquilidade, liberdade geográfica para poder ir para qualquer lugar que você precise ir, que você queira ir, seja através de viagem, seja conhecer, né, novos lugares ali a trabalho também, ou, né, te propicia também a multiplicação patrimonial. Mas um detalhe importantíssimo a se falar sobre a multiplicação patrimonial é justamente que você não vai ficar rico do dia para a noite com investimentos. Isso não deve nem ser a mentalidade para você investir. Isso é só uma forma de você acumular mais patrimônio ao longo do tempo e otimizar ali o seu trabalho. Se você só trabalhar e só viver com aquele dinheiro, você está perdendo muito dinheiro pelo caminho. Eu posso afirmar que no longo prazo você consegue, sem correr grandes riscos, multiplicar seu patrimônio gerado por 3, 4, 5 vezes através dos juros compostos. Isso tudo quando você investe da forma correta. Então imagina se ao longo do tempo do seu trabalho você foi e acumulou R$ 1 milhão. Esse 1 milhão, se você tivesse investido desde o começo, poderia ter virado 3, poderia ter virado 4, poderia ter virado 5. Isso não é só uma questão financeira. Isso também é uma questão de tempo. Porque se você fez 5 milhões durante esse mesmo período, investindo, você com certeza chegaria muito mais rápido no objetivo se fosse ali, por exemplo, de 1 milhão. Então, você chegaria ali, por exemplo, na metade do tempo ou até antes disso. Então, além de tudo, não é só pelo dinheiro, mas é principalmente pelo tempo, por ter qualidade de vida. Então, é para isso que os investimentos servem, tá bom? E por fim, a gente tem aqui, né, a parte de desenvolvimento pessoal, que normalmente é o que as pessoas mais focam. Só que não pode ser a única coisa que você foca. Se você só está focando em ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, você está esquecendo todo esse resto que eu falei. E você está deixando dinheiro na mesa. Então, você está focando todo o seu esforço, toda a sua energia em algo que você poderia estar focando menos esforço e otimizando toda essa geração de renda, tá bom? Então, só focar ali no desenvolvimento pessoal te traz uma limitação de renda e diminui as suas possibilidades, consequentemente, você acaba não realizando tantos objetivos quanto você queria e quanto você deveria. Isso, como eu falei, geralmente é o foco da maioria, traz muito esforço para pouco resultado. Tá? Isso é primordial, claro, você precisa ter o seu trabalho para gerar renda e iniciar todo esse mecanismo, mas isso não deve ser a sua única e exclusiva preocupação, nem o seu único esforço com relação ao planejamento financeiro. Como você pode ver, tem todas essas outras áreas aqui para você levar em consideração e otimizar o seu planejamento e os seus resultados financeiros. E aqui, por fim, né, você vai utilizar, né, de livros, de cursos, de mentorias para se desenvolver pessoalmente. Isso é de grande importância para você otimizar tanto a parte de geração de renda, quanto a parte de organização financeira e também de acúmulo de patrimônio através dos investimentos. Então, basicamente, esse é o cenário geral de um planejamento financeiro bem feito. Pensa agora em que áreas dessas você não tem prestado tanta atenção, que com certeza é onde você deveria focar
que vai te gerar muito mais resultado. Esse, então, foi o nosso mini workshop de planejamento financeiro. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha, pelo menos, aberto um pouco a percepção disso tudo. E, por fim, eu vou deixar aqui um botão para você se inscrever para uma sessão de diagnóstico gratuita comigo, em que eu vou pegar todos esses elementos, todas essas áreas e personalizar para o seu caso. Isso tudo, como eu falei, de forma gratuita e específica para o seu caso, para que você gere muito mais resultado e esteja muito mais direcionado ali para os seus objetivos. Então, é só clicar, responder um formulário que eu ou a minha equipe vamos entrar em contato aqui com você para em breve marcar essa reunião. Tá bom? Um abraço, espero que tenha gostado disso tudo que você viu aqui hoje.